Olá, sejam bem-vindos a mais uma Live Paulus. Eu sou a Roberta Molina, do Grupo de Comunicação da Paulus. Daqui a pouquinho, minha parceira de trabalho, Cleane Santos, também estará por aqui para a gente trabalhar o tema hoje, Educando e Convivendo com Crianças e Adolescentes, Limites e Disciplina Positiva. E hoje, então, nós vamos falar sobre limites, sem agressividade. É possível educar sem palmadas? Como conviver bem com crianças e adolescentes? Quando é necessário ter firmeza e dizer não? Essas e outras perguntas, eu e a Cleane iremos fazer para a psicóloga especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes e autora da Paulo Janete Marise, que já vai entrar por aqui daqui a pouquinho, gente. Enquanto isso, todos vocês sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de convidá-los para curtir aí a página da Paulus aqui no Facebook e também em nossas outras plataformas, Instagram, YouTube. Bom, em setembro, nós vamos ter uma programação toda especial sobre a Bíblia. Setembro, que é considerado aqui no Brasil o mês da Bíblia. E amanhã nós damos início ao ciclo de lives sobre a Bíblia com o teólogo Luiz Alexandre Solano Rossi, falando sobre introdução à leitura da Bíblia. Estão todos convidados. Daqui a pouquinho eu vou passar a programação completa para vocês, tá bom? Enquanto isso, quero ver quem é que está aqui com a gente. Quem já está chegando, a Patrícia Santos, boa tarde, a Vera também, Marília Figueiredo está por aqui, Simone, Rosângela, Silene, Vera, Mazé, Keila, Adriana Bittencourt, a Miriam, todas vocês sejam bem-vindas, a Cleane já está entrando por aqui, juntamente com a Janete, para a gente conversar hoje sobre um tema que é de interesse de todos, né? Aqui nós temos mães, avós, tios, os padrinhos, todos estão por aqui, e então esse tema interessa a todos, né? Estou aguardando minha amiga, minha colega de trabalho, minha parceira Cleane Santos, que já está entrando, estou aguardando aqui a Cleane, estou aguardando também a Janete, a nossa autora. Cleane, seja bem-vinda, que bom! Olá, Roberta, obrigada. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, Janete! Todo mundo. Boa tarde a todos. Que bom tê-la aqui conosco, Janete. Muito bom. Bom, gente, então o nosso assunto de hoje é educando e convivendo com crianças e adolescentes, limites e disciplina positiva. A Janete é autora desse livro, nós vamos incluir o livro aqui para vocês também, para que vocês possam acompanhar. Já estamos colocando aqui, e nós vamos bater um papo hoje sobre disciplina positiva. Olha aí o livro, Educando e Convivendo com Crianças e Adolescentes, Limites e Disciplina Sem Agressividade. Utilizando o cupom Live Paulus, somente hoje, você adquire aí essa obra com 15% de descontos, tá bom? Então aproveite, é um tema que vale a pena a gente debater, a gente conversar. Janete, antes de tudo, eu queria aproveitar a introdução do próprio livro para fazer a introdução da live, porque acredito que esse trecho é muito significativo para esse momento. Pode ser? Pode. As informações deste livro foram sistematizadas para compartilhar orientações importantes que podem ajudar a transformar o convívio de adultos, crianças e adolescentes em uma experiência mais harmoniosa e satisfatória para todos, com o benefício adicional de colaborar na formação de pessoas mais saudáveis, felizes e com potencial de realização para si, a comunidade e a sociedade em geral. Janete, é isso, né? Quando eu trabalho bem uma criança, quando eu preparo bem uma criança e adolescente, esse reflexo positivo não só para minha família e para a criança, mas para toda uma sociedade. É verdade, a gente constrói um mundo melhor assim. Janete, para começar, eu gostaria de perguntar, nós estamos falando de uma nova edição, né? E apesar de um tema sempre muito atual, nós temos alguma atualização nessa nova edição? Sim, eu coloquei um capítulo específico para a adolescência, que são com o entendimento básico, assim, a costurinha do que é o processo de adolescência, como entender e como se relacionar com eles, tanto em família como na escola. Então, tem as particularidades da adolescência.
E também um capítulo especial para educadores, com dicas, assim, cotidianas e dicas práticas de estar junto com eles, agora até a nível não presencial, né, mas do que é bom para estar junto com eles e ter resultado positivo. Além de algumas outras informações mais atuais de planejamento financeiro, de uso de eletrônicos, de uso de fone de ouvido, outras coisas assim da atualidade agora, presencial, atual. Então, esses 3 pontos estão mais no livro do que tinha antes, e muito importantes. Sim, principalmente porque a adolescência é algo preocupante para todos os pais, né? Às vezes os filhos são pequenos, a gente já vai se preocupando. Ai, quando chegar na adolescência, como eu vou fazer? Então tá aí esse livro, gente, que pode orientar todos vocês que têm filhos que ainda vão chegar na adolescência e que têm filhos que já estão na adolescência, né? Lembrando, então, que a Janete, ela é psicóloga, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes e autora dessa obra que nós acabamos de apresentar. Cleane, temos aí já participações, quem está conosco? Vamos dar boas-vindas? Sim, sejam todos bem-vindos, e já tem muita gente aqui, viu, Roberta? Olha, vamos lá. Vamos dar uma boa tarde para Edilza Ribeiro, ela está falando assim: boa tarde, queridos, sou da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Vila Maiaúta, acho que é isso, vamos lá. Josiana Coutinho, boa tarde. Lene Macedo, boa tarde. A Flávia Tavares, olha só, a gente tem muitos catequistas aqui participando, até para poder saber lidar, né, com as crianças e com os adolescentes. Tem a Núbia Coimbra, Cristina Martins, tem muita gente entrando. Francisca Camargo, Sônia Falha, Daniela, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Cleo. Janete, nós temos a falsa impressão de que violência é algo extremo e muito agressivo. O que é caracterizado como violência? Bem, a sociedade está tão acostumada a ouvir sobre as grandes violências, né? A gente liga uma TV, um rádio e ouve coisas muito violentas e acaba minimizando as pequenas violências cotidianas e que são igualmente importantes na hora da gente se relacionar com crianças e adolescentes, com companheiros, companheiras, com a família. Então, pequenas violências que a gente não se dá conta vão sendo acumuladas no dia a dia e vão formando uma bagagem grande, né? O que é uma pequena violência? Não dar bom dia para um filho de manhã. Ele sair para a escola e você não dá um tchau. Ele chegar da escola e você não pedir nada, como foi, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Ele pedir para você olhar um tema com ele, você dizer, não tenho tempo, trabalhei demais, agora tenho toda a casa para cuidar, eu não posso te dar atenção. Essas pequenas violências vão marcando o coração de criança e adolescente. No primeiro capítulo você já destaca, né, a violência intrafamiliar que vai além da violência física. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente isso que você discorre no seu livro, que você entra na questão de maus tratos, que aí você fala de maus tratos físicos, psicológicos, maus tratos sexuais, inclusive a negligência, né? Tem uma coisa da negligência que a gente tem que levar em conta, é que negligência, ela só é considerada negligência de maus tratos quando a família tem as condições de propiciar, por exemplo, roupa e alimentação, e não propicia. Quando você entra numa casa, numa visita domiciliar e não tem nada na prateleira, você não vai poder dizer que há uma negligência alimentar. Então, tem que fazer essa diferenciação. Se a família tem condições, tem comida na prateleira, mas a mãe fica sentada na soleira da porta todo dia e não faz comida, é negligência. Se não tem nada para oferecer, é uma condição social. Então, essa negligência que tem que ser orientada e cobrada das famílias, a que tem possibilidade, né, e que não faz. A negligência de supervisão, ela é muito preocupante por conta dos acidentes, e aumentaram os acidentes dentro de casa, nessa época de pandemia. Então, supervisão de criança é uma coisa essencial. A supervisão não feita por adolescentes
é importante, porque o adolescente também tem características, que nem eu falei no livro, e ele não é, assim, tão apto a cuidar de crianças menores, e todo ato agressivo que seja ofensivo para a criança em palavras é uma violência psicológica, a não atenção, a violência entre os familiares, a violência de gênero, de casal, também afeta o psicológico e a emoção da criança e adolescente. Todos esses fatores de desunião e de agressividade que perpassam dentro de uma casa afeta diretamente eles. E mais do que os adultos, porque eles são seres em formação, né? O ECA e o Estatuto da Criança e Adolescente e a Constituição dizem, são seres em condição especial de desenvolvimento. Não são mini adultos, não são formados, eles estão em desenvolvimento. E esse é o cuidado é um olhar de cuidado que a gente tem que ter. E aí, quando você fala, dá todos esses exemplos, todos eles estão inseridos à violência psicológica, né? É iminente a tudo isso, né? Quando você dá uma palmada, quando você nega um alimento, quando você briga, inclusive no abuso sexual, todos eles têm por trás a violência psicológica. Ela está presente em todos. Então, e é aquela que mais prejudica o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. É aquela que marca a alma, marca a vida para sempre. As crianças me diziam assim, enquanto no consultório, né? Levar uma palmada, eu não me importo, isso dói na hora e passa. O que não passa é saber que meu pai e minha mãe foram capazes de me agredir. Então, a dor maior sempre é a emocional. Ô, Janete, especialmente nesse período que nós estamos vivendo em pandemia, que as pessoas estão mais dentro de casa, que as famílias estão mais dentro de casa, tem aí um acúmulo de tarefas, ansiedade, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, é preciso cuidar com um pouco mais de carinho e atenção dessas relações, né, com as crianças, com os adolescentes, para que feridas e problemas futuros não existam, certo? Certo. Os adultos estão muito exigidos agora, né? O nível de exigência subiu bastante. A coisa do home office facilita para não ir para a rua e não perder tempo no trânsito, tudo, mas dentro de casa, se a gente olha para os lados, tem serviço o tempo inteiro, né? E a gente tem que dar conta da casa, dos filhos e do serviço, tudo no mesmo espaço. Então, os adultos estão muito exigidos. É uma época para realmente crescer e aprender, amadurecer como pais e cuidadores, se conhecendo, percebendo seu limite e aumentando o tamanho da paciência e da tolerância. E isso vai ser bom, porque a gente também, como adulto, vai sair melhorado, renovado disso, né? O nível de tolerância e de paciência e de consciência e compreensão vai ter que ser ampliado, né? É muito necessário, porque quando o mau humor se instala, quando a pressa se instala, quando as cobranças se acumulam, se o adulto ficar no piloto automático, ele vai revidar, ele vai poder agredir e vai gerar conflito dentro de casa. Então, é um momento de autoconhecimento e autodesenvolvimento do pessoal de mais idade. Sim, e, por exemplo, você acha que precisa de mais debates como esse, sobre disciplina positiva, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa situação e mudarmos as nossas atitudes, nós enquanto adultos, mudarmos a nossa postura frente às crianças, aos adolescentes? Existe pouco debate ainda sobre esse tema? Sim, nossa, como é necessário. Eu participei aqui na minha cidade, no meu município, de um projeto que era Escola para Pais, Pais na Escola. Foi quando eu me entusiasmei pela questão de palestras e cursos, porque eu começava a falar sobre a questão principal, era educar sem a palmada, que é um tema muito polêmico, que gera grandes discussões.
E eu via que quando eu chegava desencadeando a minha palestra e que eles entendiam o processo, que era possível educar sem xingar e sem bater, os olhos brilhavam, assim, saía faíscas de luz dos olhos dos pais que percebiam que era possível e que viam que aquilo ia ser muito melhor para a família. Então, eu sou muito a favor e sempre que eu posso, eu me manifesto e faço propostas de escola para pais, pais na escola. E sempre o quórum das palestras que as escolas oferecem é um pouco baixo para pais. Então, teria que ter, assim, algum bônus, algum chamariz para que os pais começassem a se motivar, porque os que vão se encantam e realmente fazem mudança dentro de casa. É muito bom ver isso. Cleane, tem alguns comentários? O que as pessoas estão dizendo? O que a gente pode destacar aqui dos espectadores, dos internautas? Você está sem som, Cleo. Cleane, você está sem som. Voltamos. Tem gente que está falando, Roberta, que já adquiriu o livro, que é um livro realmente muito enriquecedor, é a Graciele Oliveira, tá? Tem muita gente que já conhece o livro e está indicando aqui. Tem uma pergunta da Gracileide Oliveira, ela diz assim: gostaria de saber mais dicas de como lidar com os adolescentes. Eu peço que leia lá aquela parte da adolescência no final, no capítulo dos adolescentes, e basicamente é assim: se você se lembrar de como foi vivenciada a sua adolescência, vai lembrar dos seus conflitos, seus medos, suas dúvidas, seus desejos, suas vontades, né? E dá uma olhadinha em ti mesma do que foi, e agora olha para os teus filhos. Isso já dá uma clareada no que precisa ser entendido. O básico do adolescente é que ele está numa fase muito complicada, porque ele perdeu o corpo infantil, ele está ganhando um corpo adulto cheio de hormônios, e os hormônios fazem alterações no humor. Às vezes a gente não precisa fazer nada para eles explodirem de alegria ou chorarem de tristeza um dia inteiro. Então, tem a questão hormonal complicando, tem a questão da adaptação a um novo corpo, tem os relacionamentos que eles precisam começar a estar se conhecendo em como conquistar alguém, como conviver com alguém, como namorar alguém. É tudo muito novo, muito assustador, e é uma pressão biológica que eles têm para esses relacionamentos. Tem a questão que eles estão começando a se identificar não com os pais, e sim com os colegas, com o pessoal da idade deles. Eles precisam dar uma renegada nos pais, porque os pais representam a infância, e eles não podem mais voltar para a infância, eles têm que ir para a fase adulta. Eles olham para a vida do adulto e não gostam muito do que veem, a maior parte das vezes. Então, eles ficam querendo a proteção dos pais, né, da infância e a liberdade dos pais da maturidade. E é aí que a gente tem que encontrar um equilíbrio, e dando a liberdade a eles e cobrando a responsabilidade. Quando eles mostram responsabilidade, dá um pouco mais de liberdade. O que não pode é, no momento que eles querem sair, dizer: não, tu é muito criança, tu não tem como liberdade, tu não pode sair porque tu não tem responsabilidade. Agora, quando você precisa que ele vá no banco, pagar as contas, fazer uma negociação, diz: vai lá no banco, faz tudo isso para mim, porque tu já é grande e é responsável. Aí eles entram em pânico, porque ou eu sou criança e não tenho responsabilidade, ou eu sou já entrando na fase adulta e eu tenho, então eu posso ter liberdade também. Então, não confundam mais a cabeça deles. Muito bom. Agora, Janete, uma pergunta que acho que faz parte dessa polêmica toda que você disse anteriormente. Como educar sem palmadas? Sem ofensas, sem gritos, sem perder a paciência? Tem. Eu uso 12 passos. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter essa consciência que eu disse, a gente tem que criar consciência, tem que criar compreensão do papel de pai, de mãe, de educador, de cuidador de um ser que está em formação. Primeiro passo, consciência, compreensão. Sem isso, você vai entrar no piloto automático e vai
repetir o que foi a tua vivência com teus pais ou avós, né? A gente tende a repetir as coisas familiares sem se questionar. E pode ter dado certo lá no passado, mas quem garante que agora, nessa nossa época, dá certo? Eu tenho visto que não dá muito certo. Eu venho de uma família italiana, que com certeza bisavô surrou o vô surrou o pai me surrou, e eu bloqueei esse padrão, e meu filho não levou nunca nenhuma palmada. Porque, apesar de ter dado sempre certo, pode ser muito melhor sem, né? Eu tenho certeza que é muito melhor sem. Então, compreensão e consciência do que a gente está fazendo, né? Que é educando. Não é descarregando a raiva que eles nos geram, porque criança e adolescente no convívio nos geram raiva, sim, dá vontade de bater, dá, às vezes dá sim. Ninguém pode dizer, nunca tive. Dá. O que a gente tem que ter, então, é a consciência, a compreensão para segurar essa atitude de descarga e conversar, dialogar. Mas não quando o humor já se perdeu, né? O diálogo, ele tem que ser no momento onde os dois estão podendo conversar. Quando não está podendo conversar, é melhor ficar um pouquinho em silêncio, deixar a água ficar menos agitada e daí vou retomar o diálogo, né? Então, compreensão, consciência, diálogo, contratos. Contratos são coisas muito boas, mas não mágicas. Elas não resolvem todos os conflitos que a gente tem no processo de educar. Mas a gente pode cobrar com mais firmeza e sem agressividade se o contratinho foi bem feito antes das coisas acontecerem, e para quem já lê e escreve, escrito em conjunto, né? Então, o contrato facilita com que eles se sintam um pouquinho são os mais combinados, né? Combinados, isso aí. Hoje você vai fazer o tema até às 5 da tarde e eu vou dar uma olhadinha às 5h30. Se não fez às 5h30, aí e não aconteceu, tem as ações reparadoras. Mas eu vou na ordem para mim não me perder. Então, contratos. Condução é outra coisa que substitui totalmente a palmadinha pedagógica e o xingamento. Se você chamou ele 3, 4 vezes para vir jantar e ele não veio, só diz, espera um pouco, daqui a pouco eu vou, e a comida já está esfriando, e nenhuma mulher gosta que a comida esfrie, né? Ao invés de ou gritar, xingar, ir lá e puxar pelo cabelo, você vai lá e pega pelo braço e traz. Olha, eu chamei 3 vezes, é hora de jantar, a família vai se reunir e você vem. Às vezes eles vêm na boa, às vezes eles vêm esperneando, gritando, chorando, mas se você repete a condução 2, 3, 5 vezes nos mais difíceis, eles vão saber que aquilo que você fala é o que vai acontecer. E você começa a ganhar autoridade. A mesma coisa, mandou a menina tomar banho 1 vez, não foi. 2 vezes, não foi. 3 vezes, não foi. A paciência já está aqui. Ao invés de ir lá, ou assim, você pega, leva, tira a roupa, abre o chuveiro. Pode ser que dê um esperneio na primeira, na segunda, na terceira vez? Pode. Mas se você está educando e você tem essa consciência, isso você tira de letra, né? Então, condução. Contenção emocional é aquele abração de urso, quando ele já, a criança, adolescente, criança até 10, 12 anos dá esse abração de urso. Quando ela se perdeu no emocional e está muito agitada, muito já virando agressiva, esse abração que muitas pessoas acham que é violência, não, porque ele dá uma continência na criança, ela sente que alguém pode com ela, passa segurança, a segurança de ter alguém que possa com ela. Então, contenção física. Contenção emocional é aquela onde tu coloca a criança e o adolescente num espaço, né? No quarto, numa sala, num corredor, e deixa as coisas acalmarem. Não é colocar lá e ficar dizendo, você isso, você aquilo, sabe? Poluindo mais com palavras. Não, é para acalmar. Tem que pensar que se ele está com muita raiva, a criança está com muita raiva, alguma coisa no quarto pode pagar um preço. Eu vou contar uma historinha do meu. Ele tinha 4 para 5 anos, brigou com o pai dele
E eu disse, Paulo, toma uma providência, porque o menino está ganhando de ti. E um filho não pode ultrapassar a autoridade dos pais. Essa inversão, ela é totalmente inadequada e prejudicial a curto, médio e longo prazo. Então, o Paulo colocou ele no quarto, mas não tinha chave. E ele abriu e saiu. Eu disse, Paulo, toma providência, segura. Aí o Paulo segurando assim a maçaneta, e ele forçando e gritando, abre essa porta, senão eu não vou parar de gritar. E o Paulo, eu só vou abrir se você parar de gritar. Eu não vou parar se tu não abrir essa porta. Eu não vou abrir a porta se tu não parar de gritar. E ficou assim. E daqui a pouco veio um barulho na porta, assim, bum! Era a cadeira giratória de rodinha que ele tinha, ele estava dando na porta. E o Paulo recém tinha pintado o apartamento. Eu disse, a porta. Não, o filho. O que a gente tem que pensar agora? É no filho. Daí ficou um silêncio depois de um tempo, uns 20 minutos nessa disputa de poder, veio um papel por baixo da porta. Ele tinha 4 para 5, e ele escreveu, desculpa, assim, meio arrodeado. Daí eu disse, abre a porta, assim, daí se abraçaram, se perdoaram e ficou numa boa. E com o filho foi mais 1 ou 2 vezes assim, e depois nunca mais precisou nem conter, nem nada, porque ele sapateia, esperneia e diz, eu tô infeliz com isso, eu tô com raiva por isso, como é que a gente vai resolver, eu vou sair daqui então para me acalmar. Então ele conseguiu lidar com as emoções dele, porque teve essa contenção, tanto física que ele precisou, quanto essa num local lá. Então, a gente passou por consciência, compreensão, diálogo, contratos, condução, contenção física, contenção emocional, distrações. Distrações são boas para crianças de todas as idades, mas as menores, assim, você está precisando de um tempo para ti. E a criança está ali, falando, pedindo e entediada de estar em casa, você já não sabe mais o que fazer, a vontade que você tem é passar do limite, né, para agressividade. O que essa criança gosta? Com o que você pode distrair ela? Eu tinha uma bacia com barquinhos e eu colocava lá na lavanderia, virava uma molheira só, mas eu tinha paz. Ele ficava feliz, eu ficava feliz, o primo ficava feliz. Então, uma distração, uma carta na manga, que você saiba que a criança goste e que naquele momento você ofereça. Tira o foco do negativo e coloca o foco num positivo. Ações reparadoras é o próximo passo e são chamados castigos. Antigamente eram castigos. Então, se a criança jogou, ela busca, se sujou, limpa, se espalhou, recolhe, se bagunçou, organiza, se foi no vizinho sem avisar no dia seguinte, não vai. Se não fez o tema, não vai ver o filme preferido. Se aprontou alguma coisa, pode perder um benefício, tipo tirar celular. Agora eles quase entram em pânico, mas é uma boa. Essa questão do tirar, muita gente diz, ai, não funciona. É que não é tirar que funciona. Tirar é a primeira parte. O que funciona é dizer o porquê, quando, onde, como, né? Por que aconteceu de estar perdendo, reforçar, porque às vezes eles têm atitudes que são da imaturidade e para eles não é passível, não mereceria um castigo por isso, né? Ah, eu só fui no vizinho, não avisei, fiquei lá 5 horas, tu não sabia onde eu estava, quase morreu de preocupação, mas para mim é normal. Eles não têm ainda assim o pensamento maduro, e a gente tem que entender isso, mas tem que corrigir. Então, tira o celular, diz por quê, diz o que tu sentiu, o que tu pensou, e avisa. Tem que mudar isto e isto para receber de volta em tanto tempo. Então, o que motiva eles a mudar é saber que vão ter de volta e saber o que eles precisam fazer, que mudança precisa ser feita para eles receberem de volta. Então, o que resolve é saber que eles vão receber de volta, não é perder. Se você diz, vai ficar sem o teu celular até que tu melhore. O que melhora? Eles não sabem o que tem que melhorar. E não dá para dar uma lista de 10 coisas para melhorar, porque eles também pensam, meu Deus, isso eu não vou conseguir, então desisto. Já que eu perdi, vou ser eu mesmo e não vou melhorar nada. E, então, essas são as ações reparadoras. E sempre que você for mudar o relacionamento com eles. Por exemplo, eu vinha de um padrão de xingar, bater, gritar, ou só gritar. Com o grito, eu tenho até
uma confissão. Eu ainda ergui a voz e volta e meia ainda ergo um pouco a voz, não xingando, mas assim para dar um comandinho um pouco maior. Então eu não posso ensinar ninguém a nunca gritar, porque eu também ainda elevo a voz, mas nunca xingando. Então quando você vai mudar o relacionamento com eles, tem que sentar na frente deles e dizer, ó, a gente vinha funcionando assim, eu costumava gritar, a gente se desentendia, nossos conflitos terminavam em agressão, e eu pretendo mudar, então, porque eu aprendi que é melhor. Então, a partir de hoje, eu vou fazer ações reparadoras contigo, e a gente vai mudar esse esqueminha para ver se melhora. Porque se você vem num padrão, muda totalmente o padrão, eles vão te olhar e dizer, ui, eu acho que a minha mãe está querendo alguma coisa ou se perdeu. Então, eles precisam saber em que terreno estão pisando. E a gente precisa dar para eles este chão onde pisar. Eu penso assim, eu vou fazer assim, as coisas vão acontecer assim, porque daí eles se organizam. Então, esse é o último dos 12 pontos. Não, tem mais. Mas é muito importante marcar recomeço com eles. Além disso, tem, é lógico, o afeto, né? O afeto tem que ser demonstrado em forma de carinho. Sentir afeto quase toda família sente, quase todo familiar sente, mas transformar o afeto numa atitude, que é um beijo, um abraço, um tempo de jogo junto, transformar isso em carinho é preciso. E o limite, né? O limite acho que é um capítulo inteiro que a gente tem que falar, porque é muito importante, limite com firmeza e sem agressividade. Tudo isso substitui tranquilamente qualquer forma de agressão, palmada, surra, chinelada, qualquer coisa, e xingamentos. E cria uma pessoa madura, responsável, colaboradora, cooperadora, uma beleza. Não eliminam todos os conflitos, é lógico, né? Mas um adolescente criado assim, se tu cria toda a infância assim, chega na adolescência, é uma bênção, em vez de ser uma dificuldade. Janete, tem uma pergunta aqui da Daniela das Virgens da Costa. Ela pergunta assim, neste tempo de pandemia, como regrar o uso dos eletrônicos? Tá. Bem importante isso. É lógico que aumentou a quantidade de tempo que eles precisam ficar, principalmente se está tendo aula à distância, né? Tem todo aquele tempo da aula à distância, tem que ser cumprido. As tarefas depois eles têm que também estar lá passando. E aqueles que têm as suas redes de amizade, que também jogam em rede, né? Que fazem as trocas, que colocam suas coisas ali na rede, esse tempo também tem que ser preservado, e um pouquinho de tempo para distração, né? Um joguinho que ele faça que não seja em rede, mas sozinho, tem que permitir. Então, aumentou a quantidade de horas, eu espero que seja assim, por um período, né? Mas depois tem que voltar a ter a convivência social e as amizades ao vivo, que são mais saudáveis. Então, os pais têm que ter essa paciência, eles vão estar mais tempo na frente da tela e tem que ser respeitado. Principalmente, atividades escolares, as tarefas, a socialização, que essa não está podendo ser feita ao vivo, e um pouquinho de distração. E, no resto do tempo, é convívio familiar, é brincadeira física, é correr, pular corda, jogar, coisas possíveis de fazer. E sempre que tiver o tempo livre de internet, é muito importante os pais terem aqueles programas de acesso e de controle para ver o que estão olhando. Tem muita coisa boa, tem um universo dentro de um celular. E tem coisa muito interessante, mas tem um mundo muito negativo também. Então, não dá para deixar livre, porque, lembra, no início da palestra, eu falei, eles estão em formação. Aquilo que eles estiverem colhendo dali vai estar formando aquela pessoa. E se eles entrarem nesse mundo mais negativo que tem na internet, é muito perigoso que realmente faça parte da formação deles. Então, um pouco mais de paciência com o tempo e propor. Quando for assim, que está só jogando, não dá para deixar só jogando, né? E também não dá para dizer, vou tirar teu celular e tu não joga mais hoje. O que ele vai fazer?
eles estão sem criatividade para usar o tempo deles. Então, a gente tem que auxiliar a pensar em atividades tão prazerosas quanto o acesso a um joguinho que ele tem no celular. Precisamos estar, assim, nos puxando para oferecer atividades possíveis dentro de casa ou no pátio da casa que sejam prazerosas para eles. Sozinhos, deixar no tédio, não adianta. Eles não foram orientados a ter um ócio criativo, aquele tempo em que a gente usa a cabeça para pensar, criar uma coisa, eles não foram orientados para isso, né? É tudo mais dado pronto nessa nossa sociedade. E a gente precisa ensiná-los, então, a criar esse ócio criativo, usar a cabeça deles, meditação, yoga, relaxamento, alongamento, reflexão, contemplação, essas coisas todas é um menu novo para a criançada que não estava sendo oferecido e vai precisar ser oferecido. Então, ficam essas dicas. Ainda sobre tecnologia, a Fátima Meirelles, ela pergunta assim: estou acompanhando um aluno de 8 anos que não quer estudar através das redes sociais, porque não tem atrativos como joguinhos no celular. Como orientar essa criança? É complicado. Tem que ver da onde vem a desmotivação dessa criança, né? Eu acho que seria importante que ela conversasse com os pais para ver se a desmotivação está vindo porque a internet não pega bem, porque ninguém pode acompanhar ele em casa, porque ele está com dificuldades de concentração e daí aquilo tudo não faz conexão com ele está se sentindo incapaz de aprender, ele está com dificuldades, então é importante fazer uma conversa com os pais e entender mais a falta de motivação. E é lógico, os professores estão precisando se puxar muito para apresentar um conteúdo interessante, né? Eu também tenho um sobrinho que está muito mais interessado em jogar do que estudar, porque é mais interessante. Então, o professor tem que se puxar um pouquinho em montar uma aula com interesse. No capítulo que tem as dicas para os educadores, fala lá o que tem nos jogos eletrônicos que chama tanta atenção deles. Então, lá eles conseguem despertar curiosidade, eles podem ser protagonistas, né? Eles podem ser protagonistas de conseguir, de fazer conquistas, de atingir objetivos. Lá tem objetivos para atingir. Se tu não atinge, tu tem que começar de novo. Então, dá motivação. Tem diversas dicas, então, ali, daquilo que tem nos joguinhos, que você pode montar uma aula com aquilo. E não é tão difícil, dá. Aproveite lá e dá uma olhadinha. Eu tô vendo que o pessoal está participando bastante, tem bastante perguntas ainda, né, Cléo? Muitas. Enquanto você vai colhendo mais uma pergunta aí, Cléo, eu quero perguntar para a Janete. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta que é um capítulo todo do seu livro. É um capítulo inteiro, né? A pergunta é a seguinte: por que os cuidadores são violentos ou agressivos, mesmo sem a consciência e a intenção de sê-los? Sim, eu trabalhei num ambulatório de maus tratos, então todas as famílias que chegavam até o meu serviço eram encaminhadas por medida protetiva, por força de lei. Então ninguém chegava lá feliz. E o que eu notei em mais de 500 famílias que eu atendi é que, olha, maldade mesmo, e não uma maldade assim pura, sempre com um passado, né, que dita essa maldade, foram 4 famílias. E o resto era, as violências aconteciam no desenrolar do cotidiano, em conflitos, basicamente por serviço doméstico, pela parte escolar e pela parte de sair, não sair. Então, são conflitos que podem ser trabalhados de outra forma. Então, por que os pais agridem? Não é por maldade, é por um histórico. O bisavô bateu, o avô apanhou, o pai bateu, o filho apanha, o neto entra na mesma linha. Então, é uma transgeracionalidade, é uma cultura
que vem lá dos antepassados e que ninguém para pensar, dá para ser diferente? Dá para ser diferente. Tudo que eu falei antes dos 12 passos é uma forma de educar mais trabalhosa, né? A princípio, mais trabalhosa, mas depois o resultado é muito mais tranquilo e pacífico. E o ser humano que tu coloca no mundo, ele vai te dar só retorno positivo, né? Então, vale a pena passar trabalho agora e depois ter um pouquinho mais de colher uma poupança melhor. O filho é uma poupança. Você está depositando ali, querendo ou não, você está depositando aquilo que você está depositando. E o retorno, o resgate dessa poupança vai ser certo, né? Então, vamos fazer uma poupança do bem e não do oposto, para depois poder colher coisas boas. Então, se a gente vem de uma cultura que sempre houve agressividade, tem que dar o tempo e parar, né? Os pais também me pediam assim, eu apanhei e por isso que eu sou bom. E se eu tivesse apanhado mais, eu seria melhor ainda. Não é bem assim. Quando a gente apanhou na infância e agora é adulto, geralmente já pai, já mãe, passando o trabalho que isso dá, tu te volta para a tua infância e tu ressignifica aquelas agressões como parte da tua educação. Mas enquanto tu tá vivendo a infância e que tu tá apanhando e sendo xingado, você não pensa assim. Então, da infância até a maturidade, a agressão física e verbal, ela machuca, ela dói. Então, ela deve ser evitada. Depois, mais tarde, a gente ressignifica e tudo fica fazendo sentido. Mas dos 10, quando eles começam a dar um troco negativo, até os 20 e poucos, que é onde começa a maturidade, são 10, 12 anos em que eles podem pegar esse sentimento ruim de ter sido agredido e transformar em atitudes negativas, em comportamentos negativos, tanto para eles mesmos, porque eles podem escolher a pessoa, o pior menino do bairro para namorar, porque sabe que vai atingir os pais, ou pode realmente fazer coisas diretamente para os pais, né? Comportamentos muito inadequados com os pais. Por isso que a gente evita. Então, se vem de uma cultura, vamos mudar a cultura. Outra coisa importante é que aquilo da escola para pais. Os pais não sabem das consequências das pequenas palmadas e dos pequenos xingamentos, as consequências que isso dá na vida da criança, do adolescente e para eles, né? Pessoas muito estressadas, muito exigidas, muito cansadas, também tendem a ter reações mais agressivas. Então, é bom a gente investir no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. E enquanto não consegue desenvolver, vamos procurar respirar, né? Em momentos, antes de dizer uma palavra ofensiva ou antes de dar um tapa, respira 5, 10, 20 vezes. Depois tu começa de novo. Só essa parte de respirar já te dá uma consciência melhor e tu pode fazer uma escolha mais adequada para resolver aquele conflito. Então, são esses que eu lembro agora. Dificuldades financeiras, momentos de briga do casal, de desentendimento familiar, tudo isso que altera o humor pode desencadear conflitos com os filhos. Muitas vezes não são eles os culpados de tudo, mas como eles incomodam mais, a descarga vai mais diretamente em cima deles, né? Consciência e cuidado. Você falou de autoconhecimento, né? Eu acho que essa questão da gente se fundamentar, da gente estudar, eu acho que os livros ajudam muito nessa questão de autoconhecimento, né? Quando você tem a teoria, quando você, que nem o seu próprio livro, trazem casos reais, né? Da sua vivência como mãe, como psicóloga, como alguém que atende tantas situações diversas. Então, tudo isso é exemplos para a gente. Então, mais uma vez, vai a dica aí do livro Educando e Convivendo com Crianças e Adolescentes, Limites e Disciplina Sem Agressividade. Eu acho que é uma parte importante essa que ela disse, da gente se autoconhecer, e os livros são aí a base para isso também, né, Janete? É isso mesmo.
Cleane, estamos chegando aí quase no nosso momento final. Gostaria de te perguntar se tem alguma questão importante que a gente tem, quer dizer, todas são importantes, né? Mas dá tempo para a gente destacar uma ou outra perguntinha ainda, antes da gente encerrar. Sim, a famosa troca, né? A gente sempre tem a troca com as crianças, faz isso que eu te dou aquilo, e a Valéria Aparecida pergunta assim, o que fazer em relação à troca? Situações em que a criança recebe prêmios por suas ações. A gente vai parando por aqui. Eu vou responder um pouco rapidinho, então, para não, se tiver que cortar, me avisa. Trocas são coisas boas. O que a gente não pode é monetarizar o relacionamento com eles. Eu vou te dar R$1, R$2 para você lavar louça, para você fazer seu tema. Essa questão de monetarizar, não. Mas uma troca, se você lavar louça para mim, eu posso jogar xadrez contigo depois. Uma troca assim é saudável, né? O que não pode é a criança acreditar que só pode fazer as coisas se ganhar uma em troca. Ela tem que ser orientada desde pequena de que as atividades dentro de casa, as atividades domésticas, as tarefas escolares são coisas da rotina dela e que vão ter que ser assumidas. E uma dica que eu dou é, o quanto antes você naturalizar as atividades domésticas para uma criança, mais tranquilo vai ser o futuro. Eu digo para os pais que eu atendo, se tem 1 ano, já caminha, e o cestinho do lixo é ali perto, quando trocar a fralda, entrega na mão e diz, coloca lá no lixinho. Quanto antes naturalizar as tarefas, diminui um monte os conflitos dentro de casa. Então, não monetarize, né? Se quiser trabalhar com mesada na questão de ter orientação financeira, de cuidado com o dinheiro, poupança, o que gasta, não gasta, ótimo, né? Mas não pagar para fazer as tarefas que são inerentes à qualidade de filho, domésticas e escolares. Também já acontece, né? Espero que não seja o caso, mas de mães e pais que acabam delegando quase tudo para os filhos dentro de casa. As tarefas domésticas, o cuidado com os irmãos, isso não é justo. Não é justo, né? Divisão de tarefas equalitativa, assim, cada um com a sua idade, podendo fazer aquilo que consegue, é bom, tem que ter justiça, não pode ser injusto. Tudo que gera injustiça, criança e adolescente tem um senso muito bom de justiça e injustiça. Se for justo, eles tendem a colaborar e cooperar muito mais. Se for injusto, vai ter rebeldia, vai ter contrariedade, certamente. Tem mais alguma questão, Cleo, que você quer destacar? Sim, na verdade, tem várias questões. Acho que a gente nem vai conseguir responder todas, a gente está com um tempo um pouco. Eu preciso de uma para falar do limite. Mas aí tem assim. Eu preciso de 1 minutinho para falar do limite. Sim. Assim, não, nós vamos falar. Pode falar. Então tá. Não, pode falar. Posso? Pode falar. Tá, sim, então assim, pode. O limite, se tem 2 coisas que fazem mal para criança e adolescente, é agressividade física e psicológica e falta de limite. As 2 coisas são igualmente ruins, elas geram o mesmo resultado negativo em termos de pensamento, sentimento e comportamento das crianças e adolescentes. A falta de limite gera criança imatura, insegura, prepotente, arrogante, intolerante e impertinente, ou seja, insuportável. Então, limite é sim quando é sim e não quando é não. E bancar isso até o fim. Se você disse não, não vai na festa, bem justificado, e você não tem a intenção de mudar de opinião, fique com esse não, apesar do choro, da tristeza, porque se você já for dizer um não, tem que ter certeza de que aquele não é não mesmo. Porque se você diz não, e a criança faz uma choradeira, faz um drama, e você diz, tá, então vai, você perde a habilidade.
E limite só é constituído quando os pais representam figuras de autoridade dentro de casa, que sabem quando vão dizer sim e sabem quando vão dizer não, e vão assumir esse sim e esse não até o fim, apesar do que eu disse, choradeira, esperneio, gritaria e tudo. Então, só digam não realmente quando for não mesmo, e permitam quando tem certeza de que sim. Porque se você diz, sexta você pode ir na festa, e sexta te dá uma insegurança e diz, não, tu não pode mais ir, foi-se autoridade, foi a tua palavra que não está valendo. Se tua palavra não vale, o que vai valer para educar um filho e uma criança e um adolescente? Não pode, certo? Perguntas certo. Eu aceito. Continuaria respondendo. Ô, Janete, para Gente, a gente encerrar, eu gostaria de pedir para você falar um pouco mais, finalizar para a gente, destacando algo da educação positiva que pode aí colaborar para uma criança e adolescente crescer e ter um desenvolvimento autônomo, seguro, feliz, enfim. Então, o primeiro passo, a gente já falou, que é o limite. Vamos imaginar uma balança de 2 pratos. Sabe aquelas balanças do direito, que tem 2 pratos? Nesse lado, vocês coloquem afeto, carinho, amor, atenção, cuidado e vínculo. Nesse outro, limite. Este equilíbrio gera um ser com uma personalidade sadia, ou seja, com saúde mental e com um bom caráter. Tudo que a gente quer na vida é poder conviver com pessoas que tenham saúde mental e bom caráter. Então, lembrem da balança do direito: carinho, afeto, amor, atenção, vínculo, cuidado e limite sem agressividade. Equilíbrio, personalidade sadia e bom caráter. Uma pessoa maravilhosa para a gente conviver. Perfeito. Uau. Gente, só lembrando que todas as perguntas vão ficar lá e depois até a Janete pode dar uma olhada, ela vai respondendo, tá bom? Porque o nosso tempo é um pouco curto e às vezes não dá para fazer todas as perguntas, mas vai ficar lá gravadinho e depois a gente vai ter um retorno, tá bom? É isso aí, gente. Então, olha, nós conversamos com a Janete, psicóloga, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes e autora da Paulus. Ela que está com a 2ª edição da obra Educando e Convivendo com Crianças e Adolescentes, Limites e Disciplina Sem Agressividade. Esse livro foi o livro destaque do mês aqui da Paulus, né? Nós vamos colocar aqui para vocês. Vocês têm hoje 15% de desconto utilizando o cupom Live Paulus. Então, com o cupom Live Paulus, você tem aí 15% de desconto exclusivo. Janete, mais uma vez eu gostaria de enfatizar aqui que esse trabalho ele é muito bem-vindo, né? Não só para os pais, para as mães, para os padrinhos, para as avós, para os tios, mas assim, para a sociedade num todo, para os professores, para a sociedade num todo, lembrando da abertura, né, da introdução da live, que é a introdução do livro, quando você tem um trabalho importante com a criança e com o adolescente, reflete na sua família, na vida dessa criança e desse adolescente e também na sociedade, né? Então, quero te agradecer pela tua contribuição, por participar aqui com a gente, e acredito que esse vai ser um livro que vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Eu gosto de dizer que ele é um farol que pode iluminar o caminho de pais e educadores, porque essa missão de transformar uma pequena pessoa num grande ser humano, ela é imensa, né? Mas também ela é muito gratificante quando dá certo. E quando não dá, a gente volta e começa tudo de novo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar, já que eu não estou podendo falar muito ao vivo, né, por conta do isolamento, pelo menos assim eu sei que algumas pessoas estão ouvindo essa mensagem que eu sei que, se aplicada no dia a dia, dá um resultado muito bom para pequenos e para adultos. Então, um abraço a todos, muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo. Nós que agradecemos. Sim, lembrando que tudo que ela passou aqui foi só uma pincelada de todo o conteúdo que tem no livro, né, Cleane? É verdade. Quem quiser saber um pouco mais, só está adquirindo o livro para estar conhecendo esse trabalho maravilhoso. Obrigada, Janete, mais uma vez.
Um abraço a todos. Obrigada a todos que participaram com a gente, muito obrigada a vocês que colocaram aqui e partilharam com a gente as experiências de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, Cleane, um abraço, Janete. Abraço. Até a próxima.